Bem-vindos ao nosso primeiro curso de SketchUp, onde você vai aprender a como criar um cenário para o seu projeto como esse que você está vendo na sua tela, mantendo o seu arquivo de uma forma leve e estável, sem que ele fique travando. Para começar, a gente forneceu alguns arquivos para vocês. Aqui é somente o link para vocês baixarem o plugin na página de vocês, que vocês vão precisar desse plugin. Mais tarde eu vou mostrar para vocês para que serve, mas a maioria talvez já conheça para que serve esse plugin. Depois vocês têm um arquivo que é o exercício de acompanhamento, que é o que vocês vão usar para acompanhar a gente nessa aula. E aí temos mais esses desenhos de grama, que a gente vai fazer uma grama bem legal. E temos por último essa imagem 360 graus, que vai ser usado para ser o nosso fundo e para garantir também uma iluminação mais realista. Então vamos lá, vamos começar abrindo o nosso exercício de acompanhamento. E aí vocês vão ver que a gente já deixou uma cena pronta para vocês aqui, para a gente só ir para o que interessa, para não ficar perdendo tempo com modelagem nem essas outras coisas. Esse mini curso, na verdade, ele é já para pessoas que já têm um certo conhecimento do SketchUp e talvez até um pouco do V-Ray também, mas acho que a maioria de vocês vai conseguir acompanhar. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é a iluminação do nosso cenário. A iluminação que já vai trazer o nosso próprio fundo, que é aquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, com o V-Ray instalado, vocês devem ter notado que ele tem algumas opções de luz aqui em cima. E aqui a gente vai usar essa Dome Light, que talvez vocês nunca tenham mexido nela, por ela ser meio esquisita assim. Você pode fazer ela de qualquer tamanho, que não vai fazer diferença. Só o que importa, também onde você coloca não vai fazer diferença, só o que realmente importa são as configurações. É como se você só colocasse um objeto para mexer nas configurações da iluminação. Então, com a nossa Dome Light aqui, botão direito, Ray for Sketch, Edit Light. E aí, dentre essas várias opções, você vai ter aqui Dome Settings, você vai marcar aqui Use Dome Texture e vai escolher um mapa para a textura do seu Dome Light. Então nós vamos usar Bitmap. Para o Bitmap a gente vai usar aquela imagem que a gente falou, 360 graus, Open, e muito importante, não esqueçam de mudar aqui para Environment, senão não funciona. Aí você clica OK e clica OK aqui novamente. E para testar a nossa iluminação de uma forma mais eficaz, eu vou, ao invés de usar o render normal, eu vou usar o Real Time Render. O render normal ele faz uma imagem e pronto. O Real Time Render ele é como se você ficasse visualizando em tempo real a sua renderização. E aqui está. Eu vou deixar aqui no cantinho, que nessa janela a gente não mexe, a gente só vê. Então, se você mexer aqui, você pode ver ali do lado que você está vendo renderizado. Você consegue ver o fundo e a iluminação. Então, o que a gente pode ver é que a nossa montanha ali atrás, o fundo, ele está bem fraco. Então, vamos voltar aqui para as configurações. Intensidade, vamos colocar, ao invés de 1, vou colocar 15. 15 acho que está um valor bom. As sombras aqui deixaram de ser pretas, agora elas estão azuis. Agora então, vamos diminuir um pouco a configuração desse render para a gente ter uma resposta mais rápida do computador. Por enquanto ele está bem lento e mais para frente ele vai ficar mais lento. Então, para a gente baixar as configurações do computador,
está dando render, vamos vir aqui em Options. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser samples aqui. Esse Global Subdivision Multiply, na verdade o meu aqui já está baixo, o padrão é 1. Aí se você baixar esse aqui, esse Global Subdivision Multiplier, na verdade ele é em relação aos todos os multiplicadores que tem aqui nas outras opções. Por exemplo, aqui Multiplier 1 veio em outro lugar. Aqui Subdivisions também. Todas as configurações do render que são influenciadas por subdivisões de algo serão multiplicadas e afetadas por esse fator. Então você pode deixar aqui 0,01, vai baixar a qualidade do seu render, mas vai aumentar a velocidade. Isso é só para a gente visualizar, porque quando a gente for renderizar no final, a gente vai ter que voltar para aumentar isso aqui para ter uma qualidade melhor. Então 0,01. Agora em Output, a gente pode deixar no mínimo aqui 800 por 600. Se no seu caso tiver um pouco meio lento, você pode baixar mais ainda aqui. Se vocês chegarem a renderizar esse muro e olhar de perto, vocês vão perceber que durante o render ele cria uma certa geometria. Isso é chamado o displacement, que eu vou ensinar para vocês numa outra aula. Mas como isso demanda mais memória do computador, então a gente vai acabar desativando isso só pelo momento da gente estar visualizando o nosso projeto. Porque agora no momento a gente só vai fazer visualização do que a gente está trabalhando. Então enquanto a gente está visualizando, a gente não precisa de toda aquela qualidade, a gente precisa um pouco mais de velocidade do que qualidade. Qualidade é para o resultado final. Então a gente não precisa ficar perdendo tempo com isso. Então eu vou fechar aqui minha janela, porque se eu habilitar isso aqui, Override On, quer dizer que eu vou dar... o programa vai entender que vai ignorar as configurações do displacement desse material e vai usar as configurações que eu tenho aqui nessa janela. Então com Override On, todos os displacements, todos os materiais vão obedecer essa regra. Então eu vou colocar Max Subdivision 0, quantidade 0, fechar, e para isso se atualizar eu tenho que fechar essa janela e abrir de novo, porque ela não, no caso do displacement, ele não atualiza no Real Time Render. Real Time Render às vezes ele dá alguns problemas, às vezes ele resolve que ele não quer funcionar, você fica esperando um tempo, não funciona, e aí quando você fecha a janela e tenta começar o Real Time Render de novo, ele funciona. Foi o que acabou de acontecer aqui, só na segunda tentativa que ele funcionou. Então agora nosso muro voltou ao normal, o render está um pouco mais rápido. E outra coisa que a gente pode fazer para deixar o render bem mais rápido é tirar o Global Illumination, o GI, que o que ele é, na verdade, ele faz o rebatimento da luz direta, porque se a gente tira esse rebatimento da luz direta, a gente só vai enxergar onde a luz bate diretamente. Se você vê aqui na imagem, onde tem sombra, você consegue enxergar por dois motivos. Primeiro, porque tem o rebatimento da luz, e segundo, porque a gente está iluminando também de todas as direções usando a nossa Dome Light. Então, para vocês verem melhor o que eu estou querendo dizer, primeiro eu vou desabilitar a Dome Light. Vou aqui em Enable, vou colocar desmarcar, ok. Vocês já podem ver que aqui está tudo preto, porque no meu arquivo aqui o Global Illumination já está desativado. No caso de vocês vêm aqui em Direct Illumination, GI, que é de Global Illumination, e vocês vão desmarcar essa opção.
caso de vocês vai estar assim. E aí vocês vão desmarcar e vai ficar dessa forma, vai renderizar muito mais rápido. Mas como está muito feio e é mais rápido renderizar usando a Dome Light do que o Globe Illumination, no final a gente vai usar os dois, mas agora a gente vai usar só a Dome Light. Okay. E assim a gente consegue ver alguma coisa onde não bate a luz diretamente. Então mexemos nas configurações, colocamos a nossa luz com o nosso fundo. Assim, vamos mexer um pouco nessa luz do sol. Vocês estão vendo que ela está uma linha muito forte. Eu prefiro deixar um pouco mais suavizado essa sombra, porque na verdade na vida real é mais ou menos assim, principalmente quando se tem mais nuvens no céu. Então, para a gente suavizar essa sombra, a gente vai fazer o seguinte: você vem em Options, as configurações do V-Ray. Deixa eu minimizar isso aqui para não confundir muita coisa. A gente vai vir em Environment e aqui em GE Skylight nós vamos entrar aqui no mapa e em Size, tamanho do sol, vocês vão colocar, deixa eu ver o que acontece se a gente colocar 10. Ficou um valor agradável para se ver. Vocês podem ver que as sombras ficaram bem mais suaves, bem mais agradáveis. Você pode colocar o valor que você achar aqui mais interessante. Isso vai meio de gosto, mas é sempre bom você dar uma suavizada nessas sombras. E agora, se você quiser rodar esse sol de direção, você vai ter que baixar um plugin. Você vai vir aqui em Window, você vai vir em Extension Warehouse e aqui vai mostrar várias extensões gratuitas, extensões que você compra. Tem muitas extensões boas, mas cuidado para não ficar baixando 1000 extensões e depois ficar se perdendo tanto de ferramenta que vai ficar disponível para você. Então aqui na pesquisa você vai escrever North e é essa primeira, Solar North. Então você vai entrar aqui, vai em Download e vai mandar instalar. Ele já vai instalar direto no seu programa. Aqui no meu caso ele já está instalado. Então aí você vai ter essa janela aqui. Vão ter 3 opções. E essa daqui você digita o ângulo do seu sol. Essa aqui você gira o sol. Se você olhar ali no Real Time Render, você consegue ver o sol girando. E essa última terceira opção, ela é só para mostrar para onde o norte está apontando. E agora a gente vai fazer o gramado, mas não a grama do nosso terreno, a gente vai fazer o gramado do entorno. A diferença é que o gramado do entorno ele vai ter que ser diferente do gramado do nosso terreno, porque o gramado do entorno, por ser algo muito extenso, tomaria muita memória do computador, e só se você tivesse um computador muito bom. Então a gente vai fazer um gramado no entorno por via de materiais, e para o gramado do nosso terreno próprio, que é o que fica mais perto, é o que você vai olhar mais, vai ser um gramado mais realista, um gramado que vai trazer um pouco mais de qualidade para o seu reino. Então, como o gramado de fundo é só um gramado de fundo, o que a gente vai fazer é o seguinte: você vai pegar essa ferramenta do V-Ray chamada V-Ray Plane e você vai fazer um retângulo em qualquer lugar. Toma cuidado para ele não sair em pé, ele tem que sair deitado. E aí
vai reparar que ele cria um plano do seu 3D inteiro. Então agora a gente vai jogar um material para ele, pra gente mesclar esse terreno todo com o final do nosso plano de fundo. Então vamos criar um novo material. Vamos abrir o nosso Paint Bucket. Deixa aqui no default, sei lá como é que fala. Aí você vem aqui Set Material to Paint with Default, para você não correr o risco de estar aqui, criar um novo material e ele vem com textura e meio bagunçado. Não, vem aqui para o material padrão e você vai clicar aqui, criar novo material, e a gente pode chamar de gramado. Pega uma cor qualquer, tanto faz, vou botar verde só para ilustrar, mas a gente vai mudar essa cor daqui a pouco. Vou clicar OK. O motivo da gente não modificar essa cor agora é porque ele, depois da gente criar, ele vai dar umas opções para a gente a mais aqui. OK. Agora a gente vem aqui em editar e agora você vê que temos mais opções. Então temos Match Color of Object in Model, que é para você copiar a cor de um objeto no modelo, e também temos Match Color on Screen. Você vai pegar uma cor da sua tela. Então, eu que já estou com a minha janela do render aqui aberta, eu vou pegar uma cor de lá. Você, se não conseguiu usar o Real Time Render, pode deixar a janela do render aberta ali do lado também e você pega a cor. Lembrando que vai ser muito difícil você conseguir pegar a mesma cor exatamente. Primeiro vamos aplicar o material aqui. Vocês estão vendo que não mudou nada, porque aqui está invertido. Então se eu entrar aqui e vier em Reverse Faces, não. Ok. Então Flip Along, Blue, não. Flip Along Green, não. Flip Along Red. Reverse Face, de novo. Pronto. Essa cor tá horrível. A gente tem que fazer a cor ficar parecida com esta aqui de trás. Então, como eu estava falando, a gente vai pegar aqui, pegar uma cor daqui de trás. Não ficou muito. Vou tentar de novo, pegar um pouco mais afastado desse limite. Vou pegar daqui, bem melhor. Vou afastar aqui. Vocês podem ver que a gente não consegue ficar muito próximo da cor que a gente copia, porque aqui está mostrando o plano de fundo e aqui você pega a cor do plano de fundo, mas o azul do céu está influenciando na cor e aí já altera um pouco. Tanto é que se você tirar um pouco do azul dessa cor, você consegue aproximar mais daqui. Então, para a gente tirar um pouco do azul, você vai vir aqui nos materiais do V-Ray. A nossa cor está aqui. Então a gente vai vir aqui em Blue, tira, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, vamos ver o que dá nisso. Já aproximou mais. Acho que ele está um pouco mais escuro, mas acho melhor a gente não ficar perdendo muito tempo nisso, porque a gente vai mexer em outras coisas no material que vai distanciar ele um pouco mais ainda da cor do fundo e que a gente vai ter que ajustar de novo. Então não adianta a gente deixar ele muito certinho agora, depois a gente vai ter que reajustar e no final das contas a gente não vai conseguir deixar perfeitamente a mesma cor do fundo
vai ser uma coisa que você vai ter que dar uma suavização dessa diferença em pós-renderização no Photoshop ou algum outro programa que você prefere mexer. Então, o que nós vamos fazer agora? Espero que vocês já sejam um pouco mais entendidos do V-Ray. Essa aula, na verdade, ela não foi criada para quem nunca mexeu no V-Ray, porque acho que quem nunca mexeu vai ficar muito confuso com essa aula. Depois nós vamos fazer umas aulas mais para iniciantes, mas você pode tentar acompanhar se nunca mexeu no V-Ray, mas quem já mexeu vai ter mais facilidade. Então, no lugar do nosso, deixa eu minimizar isso aqui para ver se fica um pouco mais claro para vocês. Nós temos aqui o Diffuse, que vai dar a cor para o nosso objeto. E a gente tem aqui a Color, e tem uma cor, e tem um M de Map. E tem esse valor que vai influenciar a quantidade que esse mapa está funcionando em cima dessa cor. Aqui temos a transparência, preto quer dizer nada de transparência, branco quer dizer totalmente. Então você controla a quantidade de transparência dependendo da cor, é como se fosse de 0 a 1. Ok? Você também pode usar um mapa para transparência, mas aí isso são coisas para outras aulas. Então vamos voltar para onde a gente estava. Então a gente quer mexer na cor daqui. Mas eu não quero só uma cor, eu quero mais cores. Eu quero manchas nisso aqui para não ficar um gramado tão sem graça como ele está atualmente. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vem nessas cores, Attributes no Colors, a gente adicionou a nossa cor aqui. Ela ficou gravada ali. Agora, ok. Eu fiz isso porque a gente vai usar essa cor em outro lugar e eu não quero perder as configurações dessa cor. Então a gente vai vir aqui nos mapas. Então, ou a gente usa essa cor ou a gente usa os mapas. A gente vai usar um mapa. E o mapa que a gente vai querer é um mapa que mistura cores. Vai ser o Noise. Noise, se você ver ele, você consegue ver aqui ele é um pouco mais escuro e aqui ele é mais claro. Se você olhar para as configurações, ele está misturando o branco com o preto. E aqui você vê o branco com o preto. Corar, eu vou usar a cor que a gente salvou. Ok. Se você der um preview, você pode ver agora que está misturando a nossa cor com o preto. Mas eu não quero a nossa cor com o preto, porque se eu der ok, você vai ver que isso aqui vai ficar muito forte. Ficou bem escuro. Então, vamos voltar. Então, aqui no lugar do preto, a gente vai colocar de novo a nossa cor. Só que a gente vai dar uma escurecida nela. Aqui deve estar bom. E como você pode ver aqui, a gente quase não vê as manchas, porque na verdade as manchas estão muito pequenas. Então, o que a gente vai mexer aqui vai ser no Size. O Size está 1. Vou colocar 1000. Ok. E agora você pode ver bem suavemente a diferença de cores. Ao invés de mexer no Diffuse, o nosso Diffuse já está pronto. Vai ser basicamente isso. Mentira, na verdade a gente vai dar uma clareada. Ele, com a cor mais escura, ele distanciou bem mais do que a gente tinha planejado para ele. Ao invés de usar uma cor mais escura aqui, eu vou usar uma mais clara. Vou pegar essa nossa cor, que é a que a gente usou na mesma de cima. Vamos usar uma mais clara aqui. Ok. Um pouco mais clara. E ok. Assim a gente aproxima melhor do que a gente tem lá no fundo. Então agora que o nosso Diffuse está pronto, eu vou minimizar ele aqui para ficar menos confuso
arquivos para vocês. E agora eu vou vir aqui nos Maps e a gente vai usar o Bump. Para quem não sabe o que é o Bump na verdade o que ele faz é o seguinte: ele causa a impressão de luz e sombra, ele causa a impressão de volume, criando luz e sombra baseado em mapas, em imagens de preto e branco. Então, por exemplo, você vai colocar uma imagem no Bump, onde for branco ele vai considerar que é mais alto, onde for preto ele vai considerar que é mais baixo. E aí tem toda a escala de cinza, de preto até branco, e eu acho que vocês vão entender melhor quando a gente começar a mexer aqui. Então vamos ativar aqui o Bump e vamos pegar um mapa para o Bump trabalhar. Então mapas, vamos de novo pegar o Noise. Então o Noise está de novo no padrão. Se eu clicar OK do jeito que ele está e vier para cá, a gente vê uma diferença bem sutil. Na verdade, talvez vocês nem estejam conseguindo ver aí no vídeo. Então, o que a gente pode fazer para deixar isso mais acentuado? Vocês estão vendo aqui que não é exatamente preto e branco. É um cinza mais escuro e um cinza mais claro. A diferença é bem sutil. O que a gente pode fazer para alterar isso, deixar mais aparente essa diferença? A gente vem em amplitude, vou colocar um valor de 5. Então, preview aqui. Vocês podem ver agora que a diferença de cor está bem maior. Se eu clicar em OK, vocês vão ver aqui agora que a nossa grama vai ter uma aparência melhor. Agora parece que tem algumas sombras aqui, algumas ranhuras. Talvez deixa eu ver se eu aumentar um pouco esse size 2. Vou deixar dessa forma. Então é isso, a gente está pronto já com a nossa primeira cena, essa primeira etapa da cena, que envolvia nosso fundo, a nossa iluminação e o nosso gramado. Então, na próxima aula vocês vão aprender a colocar árvores e grama usando o V-Ray Proxy, que vai deixar com que vocês consigam inserir esses tipos de arquivo com mais geometria e deixar o arquivo de vocês em si para trabalho bem mais leve.